Seja bem-vinda! Você está no Política Verde e Amarela. Por favor, inscreva-se, acione o sininho, curta o vídeo, comente e compartilhe para nos ajudar a crescer. Vamos ao vídeo. Você já parou para pensar no que pode acontecer quando o Supremo Tribunal Federal perde o controle da narrativa? Pois é, o jogo pode virar e o establishment de Brasília sabe disso. Hoje, você vai entender por que as próximas 3 vagas no STF podem desmontar a tentativa de blindagem contra Jair Bolsonaro e reabrir o debate sobre decisões que, até ontem, pareciam definitivas. Não é previsão mística nem torcida, é aritmética institucional. O tribunal que já mudou entendimentos decisivos e mudou de novo quando o vento político soprou diferente, pode voltar a fazê-lo. E é exatamente isso que tem tirado o sono dos guardiões da narrativa progressista em Brasília. O jogo jurídico nunca foi estático. O placar depende de quem apita, de quem entra em campo e, sobretudo, de quem escolhe os árbitros, o eleitor brasileiro. No centro da disputa está a tese martelada por Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Crimes contra a democracia seriam imunes a indulto, perdão judicial e anistia. A mensagem é política antes de ser jurídica. Serve para travar preventivamente qualquer solução futura que alivie Bolsonaro. Mas há um fato que esses ministros conhecem muito bem. A jurisprudência do STF oscila. Em 2016, a Corte permitiu execução de pena após segunda instância. Em 2019, reverteu o entendimento por 6-5. Um movimento abriu a cela para Lula, o outro havia fechado. O mesmo plenário que chancelou Curitiba na Lava Jato depois declarou sua incompetência e anulou os processos. Definitivo no STF costuma durar até a próxima composição. É por isso que a variável mais poderosa dessa história não é o adjetivo insuscetível, é tempo mais cadeiras. O calendário da aposentadoria compulsória há 75 anos já está escrito. Luiz Fux deixa a corte em abril de 2028, Carmen Lúcia em abril de 2029, Gilmar Mendes em dezembro de 2030. 3 vagas no próximo ciclo eleitoral. Se um governo alinhado à direita assumir em 2027, poderá indicar nomes que reequilibrem o tabuleiro junto aos já nomeados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. De tese blindada, a pauta vira caso de novo quórum. É assim que a democracia funciona. O povo escolhe o executivo e o executivo nomeia ministros, com chancela do Senado. O resto é retórica para a plateia. A narrativa progressista repete: instituições não mudam com eleições. Mudam sim, por desenho constitucional. A lembrança é útil. O HC 126.292, em 2016, consagrou a execução após segunda instância. 3 anos depois, as ADCs 43, 44 e 54 enterraram o entendimento. Foi pressão popular na Lava Jato, seguida de contrapressão quando o establishment judicial se reorganizou. Quem chama isso de vai e vem, admite, sem perceber, a própria natureza dinâmica do Supremo. Esse dinamismo não é defeito, é o resultado de revisões, votos, divergências e, claro, novas composições. A esquerda aplaudiu quando a mudança favoreceu Lula. Não pode achar golpe se a próxima maré jurídica favorecer Bolsonaro. 2 pesos, 2 medidas. O cálculo político é simples. Com 3 indicações, um governo conservador poderia somar 5 votos afinados, Nunes Marques, André Mendonça e 3 novos, e formar bloco decisório capaz de recolocar o pêndulo em posição de equilíbrio, revendo excessos e desfazendo inovações punitivistas ad hoc. Isso não significa capturar o judiciário. Significa devolver pluralidade a um tribunal que, nos últimos anos, concentrou poder monocrático e decisões expansivas sobre o rótulo elástico de defesa da democracia. O eleitor pode não memorizar números de ADIs e AD6, mas reconhece quando a justiça vira linguagem de uma facção. A resposta virá na urna e depois na sabatina do Senado. Aqui entra o ponto central: o processo contra Bolsonaro. Ao carimbar a tese de que certos delitos seriam inalcançáveis por indulto, anistia ou perdão judicial, o recado foi dirigido ao futuro.
Não tentem reverter. Mas no dia em que nova maioria se formar, o STF poderá reinterpretar o alcance dessas travas, inclusive definindo com mais rigor o que é crime contra a democracia e o que é manifestação política, tema que escorregou entre ativismo judicial e criminalização do dissenso. Jurisprudência não é muro de concreto, é ponte, e pontes mudam de direção quando quem as cruza muda. É o regime das maiorias colegiadas, é o freio e contrapeso em ação. Quem vê nisso ameaça, confessa insegurança na própria força dos argumentos. O tribunal já alternou entendimentos sobre prisão em segunda instância, competência territorial e até a execução provisória da pena. Não foi fim da democracia em 2016, tampouco em 2019 ou 2021. Foi sim a política constitucional respirando. Da mesma forma, uma vitória do campo de Bolsonaro em 2026 poderá abrir caminho para revisões moderadas, restabelecendo garantias e limitando a criatividade acusatória travestida de cláusula pétrea. Se valeu para Lula, com aplausos, por coerência democrática, precisa poder valer para o adversário. E por que isso interessa a você? Porque a disputa não é sobre um homem, é sobre limites do poder. Quando ministros dizem não cabe ao presidente indultar, confrontam a própria Constituição, que prevê o Instituto. Quando decretam que certas teses não podem ser revistas, procuram blindar interpretações, não direitos fundamentais. O maior antídoto para o voluntarismo judicial é o que vem aí: renovação pela regra do jogo. Com Fux, Carmen e Gilmar se aposentando no próximo ciclo, o país terá a oportunidade de repensar o equilíbrio entre corte, Congresso e sociedade. A pergunta não é se o STF vai mudar, é como e quando. E a resposta depende do voto. Se a direita vencer e indicar quadros técnicos, garantistas, avessos ao protagonismo político, o debate sobre anistia, indulto e revisão de penas deixará de ser tabu para voltar a ser pauta jurídica, decidida à luz de princípios e não de manchetes. O establishment pode gritar, editoriais podem espernear, mas o desenho institucional foi feito para oscilar com a sociedade, não para congelá-la. A tentativa de trancar o futuro por despacho é, no mínimo, antidemocrática. O Supremo não é oráculo, é colegiado. Ministros passam, precedentes mudam, a democracia fica. O dia seguinte à liberdade de Bolsonaro não seria apenas uma virada de página. Seria o começo de um novo capítulo na política brasileira. A soltura, indulto ou anistia de Bolsonaro mudaria imediatamente o cenário político. Não se trataria mais apenas de um ex-presidente sob julgamento, mas de um líder legitimado pela força popular, transformado em símbolo de resistência. Movimentos conservadores ganhariam um novo fôlego, mobilizações de rua seriam inevitáveis, e a narrativa da esquerda de que o bolsonarismo morreu cairia por terra. Pelo contrário, o bolsonarismo sairia revigorado, fortalecido pela sensação de vitória contra o sistema. A eleição presidencial de 2026 passaria a ter uma nova dinâmica. Com Bolsonaro livre, o candidato apoiado por ele teria uma vantagem estratégica incomparável. Seja Tarcísio de Freitas, com seu perfil gestor e popularidade em São Paulo, seja Michele Bolsonaro, com seu carisma crescente, o fato é que qualquer nome lançado com o respaldo do ex-presidente herdaria não apenas votos, mas uma causa mobilizadora. De outro lado, a esquerda teria que carregar nas costas o desgaste de um STF que foi longe demais e depois recuou. A narrativa de defesa da democracia se esvaziaria diante da comparação inevitável. Lula perdoado, Bolsonaro perseguido. A virada deixaria claro um recado: nenhum poder está acima da soberania popular. O Supremo pode até tentar antecipar o futuro com discursos inflamados, mas quando o povo decide e o tempo gira, as cadeiras mudam, os votos mudam e a jurisprudência se adapta. Alexandre de Moraes e Flávio Dino poderiam continuar gritando contra a maré, mas descobririam que sua influência não é eterna. O tribunal é maior do que qualquer ministro, e a política é maior do que qualquer toga. No plano internacional, o Brasil mostraria mais uma vez que sua democracia é turbulenta, mas viva. A esquerda tentaria vender a narrativa do retrocesso, mas seria obrigada a admitir que a decisão não foi fruto de arbitrariedade.
e sim de mecanismos constitucionais legítimos: indulto presidencial, anistia congressual ou revisão pelo próprio STF. Longe de ser um golpe, seria a reafirmação de que as instituições funcionam dentro do jogo democrático. No fim das contas, a perseguição a Bolsonaro pode acabar sendo o combustível da sua própria sobrevivência política. Quanto mais tentaram calá-lo, mais fortaleceram sua imagem. E no momento em que o sistema falhar em mantê-lo fora do jogo, a reação popular virará tsunami. A anistia, o indulto ou a revisão não seriam apenas atos jurídicos, seriam um símbolo de uma virada histórica, em que o povo mostra às elites togadas que o Brasil não pertence a 11 ministros, mas a 215 milhões de brasileiros. E quando esse dia chegar, a frase que ecoará nas ruas não será de medo ou submissão, será de vitória: o povo venceu. Bolsonaro vive e o jogo virou. Obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, inscreva-se, acione o sininho, curta o vídeo, comente e compartilhe para nos ajudar a crescer. Até o próximo vídeo!